Quando Paulo foi condenado, Roma já estava mergulhada no medo. Um imperador precisava de culpados, e os cristãos se tornaram o alvo perfeito. Seu nome era Nero. Roma era o coração do mundo, o centro do poder, da cultura, da força militar. E sentado no trono estava Nero, jovem, belo, carismático. Mas por trás da aparência confiante havia algo instável. Ele não queria apenas governar, ele queria ser adorado. Nero chegou ao trono aos 16 anos, com a ajuda de sua mãe, Agripina. No início foi orientado por conselheiros sábios como Sêneca. Roma prosperava, mas o poder absoluto começou a transformar sua mente. Ele eliminou rivais, mandou matar a própria mãe. Silenciou qualquer voz que ameaçasse sua imagem. A paranoia crescia. Ele acreditava que estava destinado à grandeza eterna. Ano 64 d.C. Uma noite quente de verão. O fogo começou em áreas comerciais próximas ao Circo Máximo. No começo, parecia controlável, mas os ventos espalharam as chamas rapidamente. Por 6 dias, o fogo devastou Roma. 3 distritos foram completamente destruídos. Outros 7 ficaram gravemente danificados. Pessoas perderam tudo. Famílias foram separadas. O caos dominava as ruas, e enquanto Roma queimava, rumores diziam que Nero observava de longe. Alguns afirmavam que ele cantava sobre a queda de Troia. Verdade ou lenda? A história nunca confirmou, mas o povo estava furioso. A pressão aumentava. Se o povo acreditasse que Nero causou o incêndio, seu reinado terminaria ali. Então ele fez o que muitos tiranos fazem. Escolheu um inimigo. Havia um grupo pequeno, estranho, incompreendido. Eles não adoravam os deuses romanos. Reuniam-se secretamente. Chamavam-se seguidores de Cristo. Para muitos romanos, isso era suspeito. E assim Nero declarou: eles são os culpados. Começou então uma das primeiras perseguições sistemáticas contra cristãos. Homens e mulheres foram presos, torturados para confessar crimes que não cometeram. Alguns foram vestidos com peles de animais e lançados aos cães. Outros foram crucificados. Outros ainda, queimados vivos para servir de iluminação nos jardins imperiais. O espetáculo era cruel. E entre aqueles que enfrentaram esse período, estavam figuras como o apóstolo Paulo e Pedro. A fé agora exigia coragem absoluta. Mas enquanto os cristãos sofriam, o que acontecia dentro da mente do imperador? Nero não se via como vilão. Ele se via como artista, como visionário, como alguém destinado à imortalidade. Mandou construir a Domus Áurea, um palácio extravagante erguido após o incêndio. Ele acreditava estar criando uma nova Roma. Mas o povo via outra coisa: luxo enquanto eles choravam, ouro enquanto eles enterravam seus mortos. O medo começou a virar revolta. Províncias começaram a se rebelar. Generais declararam oposição. O Senado o abandonou. O homem que tinha exércitos agora estava sozinho. O Senado o declarou inimigo público, sem apoio, sem aliados, sem aplausos. Em 68 d.C., Nero tirou a própria vida. Dizem que suas últimas palavras foram: que artista morre comigo. Mas a história o lembraria de outra forma. Nero acreditava que poderia destruir a fé pelo medo. Ele pensava que, eliminando seguidores, eliminaria a mensagem. Mas aconteceu o contrário. A perseguição espalhou os cristãos por outras regiões. O testemunho dos mártires fortaleceu a igreja nascente. O sofrimento virou semente. Roma era poderosa, mas não era eterna. A fé que Nero tentou apagar atravessou séculos. Impérios surgiram e caíram. Reis vieram e se foram. Mas a mensagem continuou viva. Nero tinha exércitos, riquezas, autoridade absoluta, mas tinha medo. Os cristãos tinham nada além de fé, mas tinham esperança, e isso muda tudo. Porque o poder baseado no medo é frágil, mas a fé baseada na convicção é indestrutível. A pergunta que fica não é apenas sobre Nero, é sobre nós. Quando a pressão vier,
Quando a cultura exigir que você se cale, quando for mais fácil negar do que permanecer, você escolherá o conforto ou a coragem? Se esta reflexão tocou algo em você, compartilhe este vídeo com alguém que se interessa por história da igreja e com quem precisa ser lembrado de que a fidelidade muitas vezes habita o silêncio. Por fim, deixo uma última pergunta para sua meditação e discussão. Quando a pressão do poder busca apagar uma comunidade, qual legado você quer ajudar a preservar? O espetáculo da acusação ou a verdade do serviço silencioso? Que nosso amado Deus vos abençoe. Fiquem na paz de Cristo Jesus.